curso, nós vamos falar, então, sobre transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, ele tem 3 características que são comuns. Os indivíduos que são diagnosticados com esse transtorno, geralmente eles apresentam inabilidade para interagir socialmente, padrão de comportamento repetitivo ou restritivo e dificuldades de linguagem e de comunicação. Então, como é que isso é manifestado nesses pacientes? A interação social, eles têm dificuldade em manter o contato visual, reconhecer expressões faciais, expressar emoções e fazer amigos. E essa inabilidade de interagir socialmente, ela também é agravada pelo fato que esses indivíduos, eles apresentam uma sensibilidade sensorial, ou seja, eles apresentam aversão ao toque ou necessidade extrema de contato. Então, um indivíduo que ele tem essa aversão ao toque, essa dificuldade de se relacionar com o outro, então a gente já consegue entender um pouco por que essa inabilidade de interagir socialmente ela é tão presente nos indivíduos com autismo. A comunicação nesses indivíduos ela é caracterizada pelo uso repetitivo da linguagem e bloqueios para começar ou para manter um diálogo. E o comportamento, eles apresentam manias, apego excessivo e rotinas, interesse intenso em coisas específicas e dificuldade de imaginação, tá? Então, essas são 3 características básicas que os pacientes com autismo apresentam. É claro que elas vão variar entre os indivíduos, é claro que em alguns casos, algumas vão ser predominantes ou vão sobressair, mas são as características que são comumente apresentadas por esses pacientes. E como eu falei, então, elas podem variar muito entre os diferentes pacientes. E é por isso que, então, que esse transtorno, ele é chamado de espectro do autismo. Então, o que é um espectro? Um espectro é um leque. Então, existem várias opções, várias intensidades, vários tipos de manifestações diferentes de uma mesma doença. Então, nós temos até autismo atípico, com indivíduos com alto funcionamento, como é o caso da síndrome de Asperger, vocês já devem ter ouvido falar, até o autismo clássico, que ele é principalmente o autismo não verbal, que é aquele paciente com maior dificuldade de comunicação, de interação, aquele paciente que tem maior dificuldade de aprendizagem. Então, é como se fossem várias doenças diferentes dentro de um mesmo diagnóstico, tá? Então, é por isso que ele chama transtorno do espectro autista. O TEA, ele atinge 1 em cada 110 indivíduos. No mundo, nós temos mais de 70 milhões de pessoas já diagnosticadas com autismo, sendo que no Brasil esse número é de aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Existem também dados mostrando que ele atinge mais meninos do que meninas, certo? Então, dizem que para cada 4 meninos, uma menina ela é afetada. Mas essa relação, ela pode não obrigatoriamente ser tão grande assim. Porque o que os dados atuais têm mostrado para a gente? Que as meninas, elas conseguem lidar melhor com esses sintomas, então muitas vezes elas são subdiagnosticadas, ou então elas não chegam a ter o diagnóstico de autismo. Então, por isso que essa diferença ela é tão grande, mas talvez ela não seja tão numerosa assim. Então, esse número pode ser um pouco mais próximo. E os dados também mostram que em crianças o autismo ele é mais comum que diabetes, que câncer e AIDS somados. Então, a gente vê que é uma condição prevalente. Se a gente pensar, esse número aqui ele também pode ser um pouco mascarado, tá? Porque a gente sabe que hoje um pouco menos, mas até algum tempo os pais eles preferiam esconder seus filhos
maquiar a condição ao invés de procurar ajuda, ao invés de procurar tratamento, por conta do estigma que ter um filho com autismo era para muitos pais, tá? Então, esse número ele pode ser ainda um pouco maior, tá? Então, a gente vê que é uma condição que precisa de estudo, de diagnóstico, de tratamento, de acompanhamento, para que a vida desses indivíduos possa ser melhorada com a ajuda dos profissionais corretos. O TEA é uma condição multifatorial. Então, o que é uma condição multifatorial? É uma condição, é uma doença onde estão envolvidos tanto fatores genéticos como fatores ambientais. Então, isso mostra para a gente que não existe um único gene, uma alteração de um único gene que faça com que um indivíduo venha desenvolver autismo, tá? Então, existem alguns genes que estão envolvidos com algumas formações e alterações nesses genes facilita o desenvolvimento do autismo. Mas para que isso aconteça, é necessário que alguns fatores ambientais também hajam sobre esses indivíduos. Os fatores genéticos, eles podem acontecer tanto em questões de mutações, em questões epigenéticas, tá? E essas mutações, elas podem acontecer, então, nos pais, elas podem acontecer no espermatozoide ou no óvulo, ou elas podem acontecer aleatoriamente, em células do próprio embrião em desenvolvimento. E os fatores ambientais agem sobre esses fatores, principalmente epigenéticos, causando alterações epigenéticas, contribuindo, então, para essa expressão anormal de genes nas sinapses. Então, essas expressões vão favorecer o desenvolvimento do autismo. Então, os estudos mostram que gêmeos monozigóticos, que são aqueles que derivam de um único óvulo espermatozoide, eles apresentam uma concordância entre 60% e 80%. Então, isso quer dizer que se um dos gêmeos tiver autismo, a chance do outro ter varia entre 60% e 80%. E por que esse valor ele é variável? Porque aqui considera-se que 60% é uma forma leve de autismo e 80% é quando nós temos um autismo mais agravado, tá? Então, depende de qual dado foi observado para a gente chegar nesse valor. Mas a gente percebe que a concordância ela é bastante alta, certo? Gêmeos dizigóticos, que são aqueles que são gerados a partir de dois óvulos que foram fecundados por dois espermatozoides diferentes, nós observamos uma concordância entre 10% e 30%. Então, se um gêmeo tiver autismo, a chance do segundo ter varia entre 10% e 30%. E 20% de irmãos, ou seja, não gêmeos, de crianças com autismo também irão desenvolver autismo. Então, esses dados mostram para a gente que existe um componente genético importante, certo? Então, principalmente essa questão do 80%, que a gente tem que lembrar que os gêmeos monozigóticos, eles compartilham 100% do material genético. Então, se fosse uma doença exclusivamente genética, nós teríamos uma concordância de 100%. Então, esses valores mostram que fatores ambientais participam do desenvolvimento do autismo. Esse padrão de herança, ele é complexo, ou seja, foi aquilo que eu comentei, que mesmo os genes em diferentes indivíduos vão estar alterados. Mas como esses genes são diversos, eles se combinam de forma diferente, por isso que a gente vê tanta diferença da expressão do autismo nos pacientes. Porque provavelmente são os mesmos genes, mas alterações diferentes, em graus diferentes, em acúmulos diferentes. E esses genes, eles estão muitas vezes relacionados com a formação da sinapse, tá? Então, alterações nos genes que estão relacionados com a formação de sinapse, eles estão alterados no autismo. E esses genes, eles estão muito presentes nos cromossomos X.
O que isso diz para a gente? Que pode ser esse um dos fatores protetores em meninas. Porque as meninas, elas apresentam, mulheres apresentam 2 cromossomos X, certo? Enquanto que homens são XY. Então, se nós temos um cromossomo X alterado, o outro pode contrabalancear essa alteração e fazer com que não haja a manifestação do autismo, ou uma manifestação mais leve, ou uma manifestação que não seja diagnosticada, tá? Enquanto que os indivíduos que têm XY, se o X estiver alterado, a chance dele apresentar os sintomas são muito maiores, tá? Então, aqui a gente consegue ver que eles falam que o limite para o desenvolvimento de sintomas em homens ou em meninos, ela é menor, por conta desse cromossomo X que protege ou que eleva o nível para que as mulheres manifestem o autismo. Mas, como eu falei para vocês, nós temos os fatores ambientais. E esses fatores ambientais, eles são bastante importantes, tá? Muitos deles ainda estão sendo estudados e descobertos, nós não temos ainda um consenso, tá? Existem muitas coisas sendo descobertas, sendo estudadas atualmente, mas já se sabe, por exemplo, que a infecção viral materna é um fator de risco para a criança desenvolver autismo. Principalmente infecções pelos vírus da rubéola, sarampo, gripe, herpes e citomegalovírus. Por quê? Esses vírus, eles proporcionam uma ativação elevada do sistema imunológico materno, certo? E uma vez que esse sistema imunológico ele está muito alterado, ele prejudica o neurodesenvolvimento. Então, a gente já sabe que o neurodesenvolvimento tem um papel importante na manifestação do autismo. Então, esses vírus, eles prejudicam o neurodesenvolvimento pela ativação do sistema imunológico e isso aumenta o risco de desenvolver autismo. O que não quer dizer que todas as mães que tiverem infecções virais durante a gravidez terão filhos com autismo, certo? É fator de risco. São situações que aumentam a chance, que favorecem o aparecimento, mas não é uma obrigatoriedade, certo? E a gente sabe, já ouvimos por aí muitas vezes, e a ciência já debateu isso, já existem estudos muito bem feitos mostrando que vacina não causa autismo, certo? Nós sabemos que em inúmeros países, inúmeras pessoas contra a vacinação diziam que os seus filhos desenvolviam sintomas de autismo após tomarem vacina. E a gente já sabe que isso não é verdade. Inclusive, existem alguns trabalhos mostrando que indivíduos vacinados têm menor incidência de autismo, ou seja, a vacina é um fator protetor. Então, vacina não causa autismo, tá? Então, essa imagem mostra para a gente de alguns fatores ambientais que acontecem durante a gravidez que aumentam o risco de desenvolver autismo, como, por exemplo, infecções por micróbios, como a gente já comentou. A dieta materna também pode aumentar o risco de desenvolver autismo. Alguns medicamentos utilizados pelas mães durante a gravidez podem aumentar o risco de autismo. E também toxinas, tá? A gente sabe hoje que, por exemplo, mães que fazem uso de álcool ou de outras drogas durante a gravidez apresentam consequências seríssimas para o bebê em desenvolvimento. Então, o álcool ou as drogas também podem ser fator de risco para o desenvolvimento de autismo dessas crianças ao longo da vida, tá? Então, a gravidez é um momento que requer muita atenção e muito cuidado, porque os fatores que podem
causar alterações no feto, no embrião em desenvolvimento, são inúmeras. Então, medicamentos, exposições a toxinas, diversos fatores prejudicam o desenvolvimento adequado desse bebê. E como é que se dá, então, o diagnóstico desse transtorno? A gente sabe que o autismo, assim como outras doenças mentais, não existe um biomarcador, certo? Então, o que é um biomarcador? Um biomarcador é uma substância que você vai lá, faz um exame de sangue e esse biomarcador ele dá alterado, como por exemplo, os indivíduos diabéticos, eles têm níveis elevados de glicose. Então, a glicose elevada é um biomarcador para diabetes. E a gente não tem ainda nenhum biomarcador para a maioria dos transtornos mentais, dentre eles o autismo. Então, o diagnóstico ele é mais difícil, certo? Vocês concordam comigo? E ele se dá através de critérios comportamentais. Mas esses critérios, eles precisam ser feitos de uma forma ampla, essa análise. Então, não existe um comportamento que essa criança apresenta e ela vai ser diagnosticada com autismo. Mas é um conjunto de comportamentos analisados através de um tempo, de um período de tempo, que vão dar esse diagnóstico. E é claro que isso precisa ser feito por um profissional adequado, qualificado para esse tipo de diagnóstico. O diagnóstico do autismo, ele se dá antes dos 3 anos de idade. Mais especificamente, entre os 6 meses e 1 ano. Porque há muitos relatos que mostram que a criança se desenvolvia de forma adequada até os 6 meses e a partir daí começou a apresentar alterações comportamentais sugestivas de autismo. Então, na maioria das vezes, antes do 1º ano de vida, essa criança já tem o diagnóstico de autismo. E há muitos relatos de pais que dizem que já percebem alterações comportamentais desde o início da vida, enquanto que outros relatam que essas alterações elas surgem após o 2º ano de vida, tá? Então, esse é o curso normal dessa doença. Então, é assim que ela vai se desenvolvendo e é por isso que esse acompanhamento ele precisa ser feito ao longo do tempo, porque a manifestação pode variar de uma criança para outra, como a gente já anteriormente. Então, quais são as características observadas nas crianças com o transtorno do espectro autista? Elas apresentam uma linguagem literal, perda de habilidade na conversação e pouca compreensão de ironias. Essas crianças, ou essas pessoas, porque eles vão crescer continuando com o autismo, eles apresentam dificuldade social ao longo da vida, fazendo com que eles apresentem uma baixa capacidade de fazer amigos ou de manter relacionamentos. Eles apresentam uma preferência por rotinas, padrões comportamentais restritos que permanecem ao longo da vida, ou seja, o adulto com autismo também vai apresentar essas características. Mas é claro que os interesses sofrem alterações, certo? A criança vai se interessar por coisas naturalmente de interesse de crianças, enquanto que o adulto vai se interessar por outros assuntos ou objetos de interesse para adultos. E essas pessoas apresentam hipersensibilidade ao toque, ao gosto, som e visão. Então, isso contribui muito para o comportamento restritivo. E eles apresentam forte preferência ou aversão. Então, vocês já devem ter observado que indivíduos com autismo, eles se apegam muito a uma única pessoa, a um único objeto, a uma única situação, e eles deixam de lado todas as demais, tá? Então, isso dificulta muito tanto a inserção social, como a questão de cuidado, porque eles têm pouca maleabilidade para se trocar o cuidador, o médico,
ou sair educadores, ou deixar a sua mãe em casa e para escolas, para interações sociais, tá? Então, isso é uma dificuldade extra no cuidado desses pacientes. E também é uma doença que tem uma progressão, certo? Então, em cada fase da vida, existem algumas características básicas desse período, como, por exemplo, ao fim do primeiro ano de vida, essas crianças não atendem quando são chamadas pelo nome, preferem objetos a pessoas, e esses objetos, elas apresentam um padrão de uso repetitivo, então é muito comum crianças com autismo brincar girando os objetos, por exemplo, ao invés de brincar com o carrinho, ela gira a roda do carrinho e fica observando aquilo. E é muito comum observar uma exploração visual em comum. Então, é isso que essa imagem mostra para a gente, que enquanto que os indivíduos sem autismo, eles sempre olham as outras pessoas nos olhos, aqueles que têm autismo, eles olham sempre para a boca da outra pessoa, tá? Então, esse tipo de contato visual é muito comum nos indivíduos com autismo. Aos 18 meses de vida, essas crianças, elas não voltam sua atenção para a pessoa ou objeto que é foco de outra pessoa, não aponta ou faz gestos para direcionar a atenção de outras pessoas e não se envolve em jogos de faz de conta, que é o que os especialistas chamam de teoria da mente. Então, essas crianças, elas não conseguem entrar numa historinha, elas não conseguem entrar numa brincadeira onde exista faz de conta. E essa imagem é utilizada para diagnóstico, por exemplo, que é um tipo de jogo de faz de conta ou de imaginação. Então, existem duas bonecas, certo? E essas bonecas, elas escondem essa bola no seu local de preferência, ok? E depois é perguntado para a criança em qual cesto essa boneca guardou a bola, certo? E a gente viu aqui onde essa boneca guardou a bolinha dela. E a criança com autismo não consegue resolver essa situação, ela não consegue responder essa pergunta. Por quê? Tudo isso aqui é uma imaginação, certo? Ela tem que imaginar aonde foi que a bola foi guardada. Então, eles têm essa dificuldade de entrar nesses jogos de faz de conta, de adivinhação. Isso também dificulta a interação e a convivência com outras crianças, certo? Porque a gente sabe que criança trabalha muito com imaginação, brinca muito com faz de conta. E essas crianças não conseguem entrar nesse tipo de brincadeira e de situação. Aos 3 anos já é observado o atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, as crianças com autismo, elas muitas vezes não desenvolvem a linguagem ou a desenvolvem de forma muito conturbada. Então, é comum observar ecolalia e expressões idiosincráticas ou particulares. Então, essas crianças, elas repetem a fala de outra pessoa com eco, ou elas criam expressões delas próprias que outra pessoa não consegue identificar ou entender. Como eu comentei com vocês, uma das espectros do autismo é a síndrome de Asperger. Então, a gente sabe que essas crianças com síndrome de Asperger, elas têm um desenvolvimento cognitivo e de linguagem bastante próximo das outras crianças, tá? Embora elas apresentem alguns comportamentos muito característicos do autismo, essas crianças, elas só vão conseguir ser diagnosticadas em idade escolar, quando elas não conseguirem acompanhar o desenvolvimento, o aprendizado das outras crianças. E é então que vai ser chamado a atenção para essas crianças e possivelmente elas serão diagnosticadas apenas nessa idade, tá? Porque na síndrome de Asperger, a criança se desenvolve de uma maneira semelhante aos pares sem autismo, mas ela também apresenta algumas características comuns do espectro autista.
Bom, então, todas essas questões mostram para a gente que o autismo está relacionado diretamente com o neurodesenvolvimento, certo? Então, no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, o autismo ele já é caracterizado como transtorno de neurodesenvolvimento. E por que ele é considerado, então, esse transtorno de neurodesenvolvimento? A gente sabe que o momento de gestação, assim como os primeiros meses de vida de um bebê, é um período em que o cérebro dessa criança está se desenvolvendo de uma forma muito importante. Então, nós temos vários processos acontecendo durante esse período, tá? E esses processos, eles precisam ser extremamente controlados e acontecer dentro de um período de tempo específico, certo? Então, qualquer fator ou qualquer situação que comprometa esses processos, eles resultam em neurodesenvolvimento alterado. Então, se o neurodesenvolvimento está alterado, a gente pode ter, então, manifestações de doenças, de transtornos, que é o que acontece com o autismo. E também a gente viu agora que os sintomas do autismo eles apresentam uma progressão, ou seja, em cada período da vida vão surgindo sintomas e sinais diferentes. E isso tem a ver, então, com esses processos que estão acontecendo ao longo do tempo e que estão sendo alterados por conta de algum fator, então, que prejudicou o neurodesenvolvimento. Então, esses sintomas, essa progressão, ela é relacionada com alguma formação ou com alguma atividade cerebral que deveria acontecer naquele período, mas ela foi prejudicada, então isso vai fazer com que ela não se dê da forma adequada, que é o que acontece com muitos sintomas do autismo, certo? Então, já se sabe que no autismo existem alterações no tamanho e curso de desenvolvimento de algumas regiões encefálicas, principalmente o cerebelo, o córtex cerebral, a amígdala, o hipocampo e o corpo caloso, tá? Então, essas alterações nessas regiões são diretamente relacionadas com os sintomas que os pacientes apresentam. Observou que no período entre 2 e 3 anos, os indivíduos com autismo apresentam macrocefalia do lobo frontal, ou seja, um aumento desproporcional do crescimento cerebral dessa região, indicando que não ocorre o refinamento da conectividade neural. Então, por quê? Durante o desenvolvimento, tem inúmeros neurônios e sinapses crescendo e se comunicando e se formando, certo? Mas em algum momento específico, essas sinapses, esses neurônios, eles precisam ser refinados. Então, o que quer dizer? Eles precisam deixar de existir para que a conexão seja mais limpa. Então, se não tem um refinamento, esses neurônios, essas sinapses, elas podem virar um emaranhado. E isso prejudica a transmissão de informação, tá? Então, esse lobo frontal aumentado indica que tem neurônio ou sinapse em excesso nessa região. Sabe-se também que no autismo há um defeito na migração de células para o córtex cerebral, a organização colunar cortical é anormal e o menor número de neurônios na amígdala de adultos com autismo. Tá? Então, a gente percebe que está bem bagunçado a organização desses neurônios ou dessas células neuronais no cérebro desses pacientes. E como eu falei, então, todas essas alterações ou essas células não organizadas têm uma correlação direta com as alterações comportamentais que a gente observa no autismo. Então, a gente pode sugerir que no autismo existem um excesso
e uma desorganização de neurônios e sinapses, tá? Então, essa foto aqui, eu acho ela bem legal para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui nós temos um neurônio de uma criança com autismo. E a gente observa o quantas sinapses existem nesse neurônio. Enquanto aqui é um neurônio de uma criança controle, ou não autismo. E a gente observa que essa sinapse está bem mais limpa. Então, para a gente tentar entender isso, eu trouxe essas duas imagens. Então, aqui nós temos uma imagem do trânsito, de como é o fluxo de carros, o trânsito na Índia. E a gente percebe que ela é bastante bagunçada, certo? Então, isso dificulta as pessoas saírem de um lugar e chegar até o outro. Elas vão chegar, mas isso vai demorar, pode acontecer acidentes, ela pode se perder no caminho. Então, é isso que a gente observa nesse neurônio. Ter excesso de neurônio ou ter excesso de sinapse não quer dizer que isso é uma situação positiva. Não quer dizer que é uma criança mais inteligente, não quer dizer que ela vai ter facilidade. Porque tem tanta informação, que essas informações se cruzam e se bagunçam. Então, a informação ela não sai de forma adequada de onde ela deve para chegar no seu destino. Então, tem tanta interferência nesse processo que a gente bagunça as informações, tá? E aqui, então, nessa criança que não tem autismo, a gente pode comparar com o metrô de Londres. Olha como são bem organizadas as linhas do metrô de Londres, que na verdade é um dos exemplo para o mundo de uma linha de metrô bem organizada. Então, a informação ou os indivíduos, eles querem sair de um determinado local para chegar em outro. Então, ele sabe o caminho, ele sabe quanto tempo vai demorar, ele sabe como se organizar. Então, é isso que a gente vê nesse neurônio. Informações bem estruturadas que partem do local para chegar no seu destino. Então, ter mais neurônios, ter excesso de sinapse, não é algo positivo, e isso fica bastante claro nos pacientes com autismo, certo? As informações nos cérebros deles são conturbadas, são atrapalhadas uma pelas outras, tá? Igual o trânsito na Índia. A gente sabe também que os pacientes com autismo, eles apresentam algumas comorbidades, o que dificulta ainda mais o tratamento desses pacientes. Muitos deles apresentam comprometimento intelectual e déficit de aprendizagem, epilepsia, algumas síndromes genéticas importantes e também transtornos psiquiátricos, principalmente a ansiedade e a depressão. Então, muitas vezes esses sintomas se sobrepõem, ficando difícil diagnosticar corretamente ou distinguir uma coisa da outra. Então, essas comorbidades dificultam ainda mais o tratamento e o manejo adequado dos pacientes com autismo. Mas também a gente tem que lembrar que alguns pacientes com autismo apresentam o que se chama de ilhotas de habilidades especiais. Isso acontece aproximadamente em 10% dos casos. Então, esses pacientes, eles têm uma habilidade maravilhosa, uma habilidade fora do comum, principalmente para música, arte, cálculo e memória. Tá? Não sei se vocês já viram esse seriado, do The Good Doctor. Esse menino, ele tem autismo e ele é residente no hospital cirúrgico. E é óbvio que o autismo faz com que ele tenha muita dificuldade em lidar com os pacientes, lidar com os colegas de residência. Mas ele apresenta uma memória excepcional, tá? Então, situações que são difíceis para os demais resolverem, ele consegue resolver com facilidade, porque ele tem uma memória visual muito boa.
Então, ele lembra de vasos, ele lembra de áreas encefálicas, ele lembra de detalhes que os outros não conseguem lembrar. E isso a gente observa com uma certa frequência nos pacientes com autismo. Isso é resultado do fato de que informações são processadas preferencialmente voltadas para pequenos detalhes. Então, esses indivíduos, eles se focam em um detalhe, ao invés de observar a situação ou a imagem como um todo. Então, esse hiperfoco deles nesse detalhe faz com que eles sejam muito bons naquilo. As regiões encefálicas envolvidas na percepção são altamente funcionais. E esses indivíduos, eles também têm um poder grande e uma habilidade de sistematização. Então, eles se organizam, eles se voltam para que as coisas sejam sistematizadas, e isso favorece, então, esse aprendizado e esse desenvolvimento brilhante em algumas situações em específico. Então, como é que a gente trata os pacientes com autismo? O tratamento farmacológico, ele é exclusivamente sintomático, tá? Não existe nenhum medicamento utilizado para o tratamento do autismo, um medicamento feito exclusivamente com esse fim. Então, os pacientes que apresentam insônia, eles são tratados com melatonina. Aqueles que apresentam excesso de hiperatividade, impulsividade e desatenção, eles são tratados com metilfenidato e com atomoxetina. A irritabilidade, que é bastante comum nesses pacientes, é tratada com risperidona e aripiprazol. A estereotipia, que também é comumente observada, é tratada com fluoxetina, risperidona e valproato. E as alterações comportamentais exacerbadas, ou seja, o controle comportamental desses indivíduos é tratado com quetiapina, clozapina, ziprasidona e lítio. Então, o que é importante a gente entender aqui, em todos esses medicamentos que eu falei para vocês, é que nenhum deles é um medicamento específico para autismo, certo? Nós temos antipsicóticos como risperidona, aripiprazol, inibidores da recaptação de noradrenalina, como é o caso da atomoxetina, inibidores da recaptação de serotonina, que é um antidepressivo, que é a fluoxetina, e estabilizadores do humor, como é o caso do lítio, tá? Então, esses medicamentos, eles são comumente utilizados em outros transtornos mentais, mas eles controlam alguns sintomas importantes do autismo que precisam ser tratados para que esses pacientes apresentem uma qualidade de vida melhor, certo? Então, esses pacientes precisam ser tratados, mas esse tratamento é simplesmente sintomático. Mas é muito, muito, muito importante que esses pacientes sejam tratados com psicoterapia. Porque a psicoterapia é que vai ajudar esses pacientes lidarem com esses sintomas, focado principalmente em comportamentos básicos, para que esses pacientes possam melhorar a interação e a comunicação. Ou seja, para que esses pacientes possam ser inseridos na comunidade, para que esses pacientes possam conviver com os outros de uma forma melhor, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do próprio paciente com autismo. Existem também focos psicossociais e educacionais, certo? Porque esses pacientes, eles precisam estar inseridos no âmbito escolar, no âmbito social, porque isso vai fazer com que ele se desenvolva melhor. O contato com o próximo, a participação em escolas, então isso é de extrema importância para esses pacientes. E também é muito importante a educação psicológica e suporte para a família. Porque a família, ela precisa estar adaptada e estável para que possa ajudar esse paciente.
certo? Então, muitas vezes a família não sabe como lidar com o seu filho com autismo. Então, esse suporte familiar é de extrema importância, porque uma vez que esse ambiente seja estruturado e estável, esse paciente ele vai se adaptar melhor e ele vai se desenvolver melhor. E é muito importante a gente ressaltar que esses pacientes eles precisam de ensino especial e inclusivo, porque isso vai promover para eles uma melhora significativa no comportamento ao longo dos anos. Então, a gente não pode simplesmente diagnosticar o paciente com autismo e mantê-lo em casa ou mantê-lo distante de educação, distante da sociedade, porque isso vai prejudicar o seu comportamento ao longo do tempo. Ele tem uma capacidade de se desenvolver, de se adaptar, desde que ele seja estimulado de forma correta e com profissionais adequados para que isso aconteça, tá? Então, esse paciente, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser incluído, porque com certeza isso vai favorecer o desenvolvimento dele e a adaptação dele no meio social. Então, aqui, de forma resumindo o que a gente conversou, o espectro autista, o transtorno do espectro autista, ele acontece desde a primeira infância, certo? Ele tem etiologia multifatorial, ou seja, existem fatores genéticos e neurobiológicos que são influenciados por fatores ambientais. Ele se diversifica desde indivíduos com Asperger, que são aqueles que não apresentam a deficiência intelectual ou dificuldades cognitivas significativas, que são aqueles pacientes com autismo muito bem desenvolvidos, com uma facilidade, com